um Perrengues do Digital, esse espaço que eu trago aqui algumas pessoas que impactam verdadeiramente o digital e trazem para nós os bastidores, né? Aquelas coisas que ninguém conta. E aí, hoje, nós vamos conversar com um dos principais personagens do digital. Eu sempre falo aqui que a gente precisa conhecer profundamente o nicho, né? Reconhecer quem são os principais personagens e sempre trago como exemplo os gestores de tráfego, as agências de lançamento, os copywriters. E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Bragion. Ele é um dos principais nomes dentro de copy, dentro desse universo paralelo que é o digital. E aí agora o Marcelo vai contar para nós um pouco do que é ser copywriter, quanto que isso impacta no mercado e, claro, quais são os perrengues que já passou nesse tempo todo que ele está aí na jornada dele. Eu até ia aqui explicar brevemente o que é um copywriter, o que ele faz, para que ele serve, como ele come, como se desenvolve, mas como temos aqui presença ilustre do Marcelo, eu vou pedir para que você, querido, possa se apresentar e apresentar esse universo, né, dos copywriters para os meus queridos colegas advogados. Muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço o convite, Flávia, é uma honra estar aqui participando desse quadro Perrengues do Digital, e é quase como que dizer que é o cotidiano, né? O digital é como casca de cebola e escama de peixe, você resolve um perrengue e aparece outro. Porque a internet não para, a internet muda todo dia e os algoritmos se atualizam e é desafiador todo santo dia. Mas é isso que faz a adrenalina do negócio e, ao mesmo tempo, isso também é o que faz com que o mercado digital seja, em faturamento e resultado, o mercado potencialmente mais lucrativo que existe hoje. A minha vida profissional começou em 1990, quando eu entrei na Volkswagen, onde eu me tornei ferramenteiro metalúrgico. 9 anos depois, eu abandonei tudo para me tornar frei franciscano e viver cuidando e ajudando moradores de rua. Em 2010, esse meu ciclo missionário se encerrou e eu decidi, vamos dizer assim, assumir a minha paixão pela comunicação. E aí eu consegui um trabalho de redator publicitário numa agência que faliu 3 anos depois que eu entrei. E aí, sem eira nem beira, sem grandes expectativas, precisando apenas de um salário, eu aceitei um emprego como copywriter numa época que eu sequer sabia o que era copy. No entanto, eu aprendi rápido e no primeiro ano, 1 ano e 2 meses mais ou menos, nós fizemos 3 lançamentos de cursos de inglês. E os 3 lançamentos venderam mais de R$1 milhão. Isso era 2014. No início de 2015, vendo esse resultado de 2014, eu cheguei à conclusão de que eu poderia ter uma agência de lançamentos, porque eu sabia já fazer aquilo. E aí nasceu a MR Lançamentos, que é a minha agência hoje. Por essa agência já passaram pessoas pequenas que se tornaram grandes e pessoas grandes que ficaram ainda maiores. Vendo todo esse potencial do mercado e vendo todo o resultado que ele pode proporcionar, hoje, apesar dos números, eu gosto de dizer que pessoas valem mais do que dígitos, e é nelas que eu foco toda a minha vida. Olhando também toda essa transformação de vida nas pessoas, eu criei um canal onde eu entrego conteúdo de copy todo santo dia, chamado Copy Daily, é no Telegram e é gratuito. Criei a comunidade Copy Sniper, onde eu me uno ali a uma comunidade de copywriters, tem também um curso e os modelos de copy que eu já escrevi, e criei a imersão Copy Experience. Então, basicamente, essa é a minha história resumida em 2 minutos. Perfeito. O que é copy? Boa. Pode falar? Por favor, não, eu ia te perguntar isso. O que é copy? O que é copy? Eu sou um simplificador por natureza, eu não vou aqui glamourizar o termo, nem, como é que fala hoje em dia? Gourmetizar o negócio. Gourmetizar o termo. Para mim, copy nada mais é do que a habilidade
de dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, com um objetivo de fazer a pessoa tomar a decisão que você quer que ela tome. Então, eu gosto também de dizer que copy não tem nada a ver com vendas de produtos. Copy tem a ver com influenciar pessoas. Então, enquanto você estiver usando copy para vender, menos pessoas vão comprar. Quando você começa a usar copy, ou seja, as palavras certas, para influenciar pessoas, você consegue ter mais resultado. Isso, para mim, é copy. Eu falo muito com os meus colegas que, assim, nós, enquanto advogados, quando a gente vai escrever uma peça, né, para entregar para o juiz, para tentar convencê-lo, não deixa de ser uma copy, né? Não deixa de ser um exercício de copy ali, né? Porque a gente está ali na escrita. Aliás, Flávia, eu vou já dar uma... Com certeza, quem é advogado já viu filmes e séries que giram em torno do direito, da advocacia. Tem Suits, tem The Good Wife. The Good Wife é uma série também. Tem Starcase, é uma série de um caso real que durou 18 anos na justiça. Tem, enfim, uma série de filmes e séries que falam sobre o direito, os casos, né? Tem o do o O'Brien, que, enfim. Tem Mas por que eu falo isso? Eu adoro assistir esses filmes e séries que giram em torno do direito e da advocacia, porque eles são grandes escolas de persuasão. Tudo que um copy precisa aprender a fazer é usar as palavras que vão persuadir alguém a fazer aquilo que você quer que a pessoa faça. Nem sempre é vender alguma coisa, nem sempre é influenciar a pessoa para comprar alguma coisa. A gente precisa lembrar que tudo que a gente faz na vida é esperando que as pessoas concordem com a gente, ou aceitem a gente, ou venham para o nosso lado. Copy é isso, é saber usar a palavra certa na hora certa. E olha que louco isso, Marcelo. Você está aí dizendo, né, que busca em séries e filmes sobre advogados, né, de advogados e tal, para se alimentar de alguma forma aí para o seu trabalho de copywriter. E o mais louco é que o advogado não aprende nada sobre persuasão na faculdade. É muito maluco isso, não é? Tipo, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Quando eu olho assim, né? Tipo, o que é uma faculdade de direito? É um empilhamento de teoria, obviamente que é muito válido, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é, mas assim, quando a gente olha para as habilidades realmente necessárias para um advogado ter sucesso, né? Não necessariamente vai ser um empilhamento de teoria. E olha que lindo, né? Um copywriter, um dos caras mais renomados no mercado, falando que vai buscar referências dentro do direito, ainda que seja, né, no lúdico e tal, mas assim, né, para se desenvolver e agir. E nós não temos esse tipo de ensinamento na faculdade. É engraçado você estar falando, eu estou lembrando eu não estou falando da boca para fora, eu assisto praticamente todas que eu posso, tanto filmes quanto séries. Lembrei agora de How to Get Away with Murder. Não, isso é muito legal. Daquela Viola Davis. É demais. Lembrei também de uma série polemiquíssima, do Avery, que eu não vou me lembrar o nome da série agora. É um homem no estado do Wisconsin que foi preso por 18 anos, foi provada a sua inocência, ele saiu da cadeia e, se eu não me engano, um ano depois foi preso de novo e tudo indica que ele é inocente, passou praticamente a vida toda na cadeia. Caso Avery. Eu estou colocando aqui Making a Murderer, o nome da série. Making a Murderer. E está na Netflix também. Mas por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque é um universo de vocês. É o universo de vocês e ele é extraordinariamente rico em formação de argumentos, persuasão, influência, para levar as pessoas, uma ou mais pessoas, a tomar a decisão que o advogado quer que as pessoas tomem.
Porque geralmente o que você está fazendo? Ou você está na frente de um juiz que vai tomar a decisão, você precisa influenciar ele para concordar com você, ou você está na frente de um júri. No caso, um júri popular, que é o mais complexo de todos. E aí, quando você está na frente de um júri popular, o que você precisa conhecer? Pessoas. É isso aí. Você não precisa conhecer direito. Você É isso precisa aí. conhecer sobre pessoas. Perfeito. E quando você está falando de uma advocacia extrajudicial, que é ali numa tentativa de acordo, né? As pessoas todas entrarem num consenso para uma tomada de decisão, ainda mais, né? Ainda mais. Exato. Sempre é sobre pessoas. Sempre é sobre pessoas. E às vezes é difícil dos nossos, né, dos meus colegas entenderem isso. Eu falo muito sobre isso, gente, olha só, não adianta você ser excelente tecnicamente, não é isso que vai te trazer resultado. É outra coisa, né? É outra coisa. Isso que você está falando aí brilhantemente, que é sobre pessoas, nossa, que bom que você está falando sobre isso, que é muito, muito importante. Marcelo, querido, você contou aí, você já está no digital desde 2014, certo? Como copy, tá? Porque antes eu trabalhei 3 anos como redator publicitário numa agência de publicidade, onde a gente já desenvolvia muita coisa do digital. Não era o marketing digital como a gente conhece hoje, mas eu já escrevia para a internet. Aí, depois, em 2014, sim, copywriter, especificamente com estratégias digitais de vendas de produtos. E aí, o que você vê de evolução desse mercado, Marcelo? Porque, assim, na minha visão, eu vejo o digital como um mercado extremamente abundante. Mas você que está dentro do digital, vendo tudo acontecer desde 2014, aliás, desde antes disso, né? Mas já que você está como copy desde então, o que você percebe desse mercado? São 2 coisas que eu percebo cotidianamente. Primeiro é uma que eu já falei, que é os desafios das mudanças a cada 24 horas, uma atualização de uma estratégia, um mecanismo, uma rede nova que surge, uma oportunidade nova, os algoritmos que mudam, e a gente trabalha muito com anúncio, com tráfego, então a gente depende muito de ferramentas como Facebook, Instagram, Google, agora mais recentemente o TikTok, o YouTube, onde a gente cria coisas que vão impactar pessoas para que essas pessoas venham para o nosso lado em listas de e-mail, façam parte dos nossos lançamentos. Então, é uma mudança constante, né? Não passa uma semana sem ter uma atualização em uma dessas ferramentas e a gente precisa ficar atento. Então, o primeiro valor crucial, fundamental, determinante, vital para quem está no marketing digital é ser curioso e não ser preguiçoso, porque é só assim que você vai acompanhar as frequentes e rotineiras mudanças do marketing digital. Então, é um mercado que exige muita energia e disposição, porque eu não estou aqui também para falar que você vai ganhar dinheiro fácil na internet. Você vai ganhar dinheiro trabalhando muito. Na internet, você vai ganhar mais do que em qualquer outro lugar. Isso é a promessa verdadeira, vamos dizer assim. A segunda coisa que eu vejo é a luta constante com a desconfiança das pessoas. Por quê? Como em todo mercado que expande progressivamente, a internet não deixou de crescer desde que eu entrei, não deixou de expandir desde que eu entrei, não deixou de revelar novas oportunidades, inclusive financeiras, comerciais e de mercado, todos os dias, não deixou de revelar essas oportunidades. Quanto mais cresce, mais existe também possibilidade de falha, de fraude, de erro, de enganação. Então, nem todas as pessoas que estão vendendo, trabalhando pretensiosamente, propondo ajuda na internet, são capazes e competentes o suficiente para corresponder às promessas que fazem. Então, isso acaba frustrando muitas pessoas e vai fortalecendo ou reforçando uma certa desconfiança que as pessoas têm do ambiente online. E isso é natural. Por exemplo, eu posso dizer por mim mesmo, para não falar pelos outros, eu estava conversando isso com a minha esposa ontem. Até hoje, eu tenho uma certa desconfiança do Mercado Livre, por exemplo. Eu penso 10 vezes antes de fazer uma compra no Mercado Livre, em vez de fazer uma compra, por exemplo, no Magazine Luiza, na Amazon. Por quê? São mercados mais estruturados, mais confiáveis, pelo menos para mim, na minha percepção. Então, uma luta cotidiana é para você construir uma reputação, uma autoridade incontestável. Acho que esse é um desafio diário.
Você não deixar a sua reputação ser manchada, abalada ou prejudicada por pessoas incompetentes que estão por aí. Então, você ter que mostrar todos os dias aquilo do que você é capaz, não falar o que você é capaz, mas mostrar do que você é capaz. Gosto de usar essa frase, não fale, mostre, porque aí as pessoas não têm como contestar a sua capacidade, sua autoridade e a sua competência. E, para mim, isso é um desafio que poucas pessoas estão dispostas a comprar, porque você precisa lutar por ele todos os dias, e você que está aqui comigo agora sabe muito bem disso. Eu ia fazer justamente esse paralelo, porque quando a gente pensa em reputação de marca, eu acho que isso tem tudo a ver com a segurança que essa marca passa para o mercado. E para essa marca passar segurança para o mercado, ela tem que estar segura juridicamente, né? Claro que eu ia puxar a sardinha para o nosso lado, né? Para o meu lado dos meus colegas, mas eu acho que faz muito sentido, assim, né? As empresas que estão aí dispostas a jogarem o jogo do longo prazo já se ligaram nisso, né? Que precisam ter uma assertividade nas suas tomadas de decisão e que essas criticidades aí esbarram, sim, em assuntos jurídicos, né? E falando nisso, Marcelo, você já viu e já vivenciou algum episódio aí na sua jornada onde você precisou recorrer a serviços jurídicos especializados, a serviços jurídicos, enfim, você já teve aí algum perrengue jurídico, já começando a botar um pezinho ali nos perrengues do digital? Vamos lá. Sim, alguns. Sim e alguns. Houve um conflito com um cliente que nós tivemos, e esse conflito ainda está na justiça. Acho que vai para 3 anos que essa ação está correndo. A gente só está conseguindo alguns avanços positivos a nosso favor porque nós tínhamos um escopo jurídico muito bom, né? E eu vou dizer por que isso para mim é importante. Desde 2015 nós temos um suporte jurídico significativo. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou falar 2 lados. O que acontece muito no marketing digital é que tudo vira commodity muito rápido. Todo conhecimento vira de todo mundo muito rápido. A internet é um campo onde dificilmente você consegue pegar algo seu e proibir todas as outras pessoas de fazer algo igual, vírgula, quase, e você reclamar que aquilo é seu, porque a pessoa muda uma vírgula, uma palavra, uma letra, uma frase e já não é mais seu, né? E o que acontecia, e o que acontece até hoje, é que se você não tem um suporte jurídico, alguma pessoa vai te contratar, você não tem um contrato ou um suporte jurídico forte, essa pessoa vai trabalhar com você por 1, 2 ou 3 meses, assimilar o que você faz, supor que consegue sozinho, abandonar você, continuar aplicando a sua estratégia e você nunca mais ganha nada sobre isso. Ou seja, ele absorveu a sua competência, a sua inteligência, começou a usar sozinho sem nunca mais pagar royalties para você. Então, isso é injusto. Então, nós criamos, desde 2015 para 2016, suportes jurídicos em nossos contratos que impedem as pessoas de usar a nossa inteligência estratégica, o nosso conhecimento intelectual para reproduzir trabalhos nossos sem que nós recebamos. Então, isso é uma defesa que a gente já tem desde 2016. Só que a gente bem sabe que na internet e na vida, contratos são feitos para que nunca sejam usados. Mas a gente se arrepende amargamente se quando precisar não tiver. Então, o que eu recomendo? Tenha, mesmo que seja com a sua mãe. Hoje, se eu fechar um acordo com meu irmão de sangue, ele vai ter que assinar um contrato. Porque como eu nunca sei o que vai acontecer amanhã, independentemente de quem seja, a melhor coisa é ter o contrato, ainda que você vá guardar ele na gaveta e queira esquecer dele e nunca queira usar. Mas se você precisar e não tiver, você vai se arrepender amargamente. E uma última coisa que eu quero dizer sobre
suporte jurídico e contratos é que, se você senta na mesa com alguém para negociar, e a negociação vai bem, e essa pessoa pretende fechar com você, e você diz assim, tudo bem, então, eu vou pedir para o meu setor jurídico enviar para você o contrato, e assim que houver a concordância de ambas as partes, a gente começa o nosso trabalho. Até então, você não tinha citado isso na reunião. Quando você cita isso no final de uma negociação, a pessoa percebe duas coisas. Isso não é brincadeira e eu não posso brincar com isso. E qualquer coisa que ele estava pensando que não fosse séria o suficiente para ser tratada como um negócio, essa pessoa fica, vamos dizer assim, mais atenta. Eu já tive negociações que acabaram nesse momento. E nesse momento você percebe que nunca deveria fechar um negócio com essa pessoa. Porque uma pessoa que não está predisposta a assinar um contrato, ela não está pronta para nada. Nossa, tô aqui, eu fiquei até feliz aqui, ó. É muito legal, porque eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, mas eu acho que o mercado digital ainda não percebeu o valor do jurídico. Eu tenho certeza que, assim como qualquer mercado, existem os amadores e existem os caras que estão aí para jogar jogo de gente grande, né? E aí, trazendo números, Marcelo, quando você fala assim, eu tenho a minha comunidade, hoje na sua comunidade, que é um dos produtos da sua esteira, ou seja, uma parte, você tem quantas pessoas que fazem parte da sua comunidade hoje? 600 pessoas, mais ou menos, pagando assinatura anual, né? Eles pagam um valor anual para estar lá. Não, eu gosto desses números porque, assim, quando a gente olha para os multiplicadores, eu vejo você como multiplicador. Uma vez que você tem uma comunidade, né, com pessoas que podem ser clientes de advogados do digital, para mim está muito claro que você é um multiplicador, né? Se você tem multiplicadores, né, só Marcelo Bragion tem 600 pessoas que podem ser clientes dos meus alunos, né, em potencial. Quando a gente olha para outras comunidades, isso vai se multiplicando de um jeito muito surreal. Quando eu olho para o mercado digital, Marcelo, eu vejo um oceano azul de oportunidades para a minha galera, né? Para o pessoal que quer viver de advocacia, que quer prestar assessoria jurídica para esse nicho. Quando eu penso em nicho, também me ecoa muito essa questão de copy mesmo, né? Que você falou, falar as coisas certas para as pessoas certas, na hora certa. E eu acho que quando a gente pensa numa advocacia nichada, é isso que estamos fazendo. Estamos falando para as pessoas certas, uma vez que nós estamos influenciados no mercado. Você vê esse mercado para os advogados? Como que você enxerga esse mercado para os advogados? Eu não só vejo esse mercado para os advogados, como no meu mastermind, o Gênios, tem uma pessoa que é advogado e vende curso na internet há muito tempo e tem resultados extraordinários. Ele trabalha especificamente na área trabalhista, é advogado trabalhista. Eu vejo que é uma área muito promissora, eu sei que na área do direito, assim como na medicina, na enfermagem, na saúde no geral, existem algumas regras, alguns critérios, aquilo que pode, aquilo que não pode. Eu não sei se realmente tem isso, se o mercado para o advogado é mais ou menos restrito, mas é extraordinariamente promissor, de verdade. Porque isso que eu falei aqui, que a nossa agência tem, dá para contar nos dedos as empresas do marketing digital que têm um suporte tão estruturado para os seus negócios. Eu já vi negócios morrerem porque não tinha defesa jurídica. E não é defesa jurídica de contratar um advogado para defender. É uma estrutura jurídica que impede que o negócio morra por qualquer besteira. É o preventivo e o consultivo do dia a dia para você tomar a decisão certa, né, Marcelo? Agora me conta, Marcelo, agora vamos parar de enrolação aqui, conta aí. Conta um perrengue que quando as meninas entraram em contato com você, você falou, putz, vou ter que contar esse negócio aqui. Um perrengue que você falou, não precisa ser jurídico, nada não, tá? O Jerônimo, por exemplo, esteve aqui comigo, ele contou que o primeiro evento ao vivo que ele foi fazer, ele estava lá
na pegada, ele foi subir no palco e puf, caiu de cara. Tipo, disse que ele mergulhou no palco. Foi um negócio horroroso. Mas, conta aí, qual que é o seu perrengue? Olha, vamos lá. Eu posso contar dois, vou contar dois Bom, especificamente. Um é esse caso que ainda está na justiça. Mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte: nós trabalhávamos para um cliente ligado ao setor de viagem, de turismo e hospedagem, e nós criamos um lançamento perpétuo. Para quem não sabe, é uma estratégia de venda que vende todo dia. E aí a gente tinha um resultado de aproximadamente 100 a 120 mil reais em venda todo mês. E isso foi durante um ano. O que acontece é que quando a gente fechou esse um ano, a gente criou os relatórios dos resultados e o meu sócio foi convidado para fazer uma palestra em um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil, o FIRE da Hotmart. Quando ele preparou a palestra dele, ele se baseou nos números gerados para esse cliente. Ele não abriu nada da estratégia, mas ele mostrou basicamente qual era a estrutura que nós tínhamos usado para chegar naquele resultado. Que é muito comum que aconteça no Na verdade, evento, não né? foi. Na verdade, não foi nem nesse evento da Hotmart. Foi em outro evento, mas não estou lembrado. Tá. O que acontece? Na plateia, tinha uma ou outra pessoa do mesmo ramo de viagem, hospedagem e tal. E o cliente alegou que nós estávamos abrindo a estratégia de negócio deles que poderia favorecer um concorrente. E aí ele entrou com uma ação pedindo ressarcimento e etc. Enfim, o negócio está se arrastando, é lento demais, a gente também não está com pressa, mas esse foi um perrengue muito grande que a gente passou enfim, prestar depoimento e tal, não sei o quê, e levantar testemunha. A gente nunca tinha passado por isso, mas foi um perrengue bastante desafiador, mas as coisas estão caminhando para se comprovar que a gente não tinha... E o próprio contrato nosso permitia que nós pudéssemos usar aquilo que nós usamos para gerar resultado para os nossos clientes como uma propriedade intelectual nossa que pode ser divulgada para o nosso próprio bem de atração de clientes, enfim, então a gente está conseguindo. Então, esse foi Até porque a inteligência perrengue. do negócio é de vocês, né, Marcelo? A Exato, inteligência foi exato. criada, né? E a gente depende da divulgação desse resultado para atrair novos clientes. Claro. Então, faz parte do nosso negócio divulgar o nosso resultado publicamente para que outras pessoas se interessem pelo que nós podemos fazer. Então, esse foi um perrengue, mas eu acho que está caminhando favoravelmente a nós. O outro perrengue foi mais recentemente com a pandemia. Por quê? Eu tenho uma imersão presencial chamada Copy Experience. Ela é uma imersão para poucas pessoas, porque eu dou um atendimento individualizado ali. Então, ela gira em torno de 50 a 80 membros, dependendo da época do ano, a gente consegue vender mais ou menos. Então, a turma que tem mais tem 80, a turma que tem menos tem 50. A meta mínima é 50, a meta máxima é 80. E aí eu consigo, durante 3 dias, fazer uma imersão de copy e atender as pessoas individualmente em dinâmicas específicas que eu vou criando no decorrer da imersão. O que aconteceu? Nós tínhamos vendido 67 vagas da imersão para abril de 2020. Abril de 2020. Em março, lockdown. Primeira reação, eu acho que a gente passou por todas as etapas do trauma psicológico. Negação. Isso não está acontecendo com a gente. Nem fala que a palavra tem poder para atrair. Assim. Segunda fase, raiva. Puta que pariu, essa porra tá acontecendo de verdade com a gente. Aí, enfim, eu não vou lembrar as outras fases, mas aconteceu muita coisa com a gente. Aí tem a cólera, né? A cólera, sair xingando todo mundo. E depois tem enfim, até chegar a fase lá
da superação. Por que que isso foi um perrengue? Porque a gente não sabia o que ia acontecer e vou abrir aqui, né? A minha imersão custa R$ 10.000. Então, não é um investimento baixo. É um investimento relativamente expressivo. A pessoa está pagando praticamente R$ 3.330 por dia. E ainda tem que viajar muitas vezes, e hospedagem e tudo mais. Então, é um investimento significativo. Como que a gente vai simplesmente dizer que a imersão foi suspensa? Porque a gente não sabia quando ia voltar. E se eu disser que a gente está adiando e vai remarcar numa próxima data, assim que for possível, as pessoas vão pedir reembolso. Porque quem é que vai deixar R$ 10.000 preso sem saber quando vai poder usufruir do benefício que já pagou? É o equivalente a você comprar uma televisão e não saber o dia que você pode ligar. A gente ficou muito preocupado. E aí, a primeira coisa, vamos conversar com os advogados. O que pode, o que não pode, o que alguém pode reclamar, o que não pode. Se a pessoa exigir o reembolso total, eu tenho que dar, eu não tenho que dar. Enfim, né, a gente foi conversar e a gente chegou, graças a uma sugestão do advogado, começa a entregar já. É presencial, mas impede de você entregar alguma coisa agora? Essa foi uma ideia do próprio advogado. Aí a gente falou, pô, nada impede, vamos fazer um dia online. Vamos reunir todo mundo, propor isso, falar, olha, fazer direitinho, né? De acordo com o que o advogado mandou. Primeira coisa, nós estamos adiando por motivo de força maior. Não é o que nós gostaríamos de fazer, nem o que você queria ouvir, mas é aquilo que estamos sendo obrigados por lei e por protocolos sanitários a fazer. Então, assim, você terceiriza a responsabilidade. Você está cumprindo uma ordem de instituições superiores com quem você não pode brigar. É a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde, é o governo de São Paulo. Então, tipo assim, foi tomada uma decisão superior com a qual não existe possibilidade de brigar. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente é obrigado a fazer. Então, essa é a realidade dos fatos. Então, isso já atenua qualquer tipo de insatisfação, porque a culpa não é minha, a culpa não é sua. É uma coisa que foge ao nosso controle e nós somos obrigados a obedecer. Então, essa foi a primeira coisa. Então, a gente formulou ali um comunicado. Segunda coisa, para mostrar o nosso comprometimento com as pessoas que já reservaram a sua vaga e pagaram, nós vamos fazer um dia online de conteúdo extra, algo que não está na estrutura da imersão, não é um conteúdo extra. Nos dias que você for participar da imersão, você vai perceber que esse conteúdo não faz parte do escopo da imersão. Então, eu estou te dando algo além do que você receberia. E isso vai ser feito online, em tal dia, de tal hora, tal hora. Se você não puder comparecer, vai ficar gravado, você vai receber a gravação. E a gente vai abrir um canal no Telegram para você poder tirar qualquer dúvida em qualquer momento até o dia da imersão. Então, a gente entregou um dia online, abriu um canal no Telegram onde a pessoa pôde conversar com a gente até o dia que a imersão presencial pôde ser realizada. E, por último, a gente criou entre nós um consenso. Se alguém também, por motivo de força maior, pedir o reembolso, nós não vamos negar. E aí foi uma escolha nossa. Só que isso não foi comunicado, isso ficou entre nós. Então, se alguém nos acionasse falando, sei lá, pô, por causa da pandemia eu perdi o emprego, ou a minha empresa está com dificuldade financeira, ou eu mesmo estou tendo que usar esse dinheiro para outra coisa, nós íamos devolver imediatamente. E aí, o que a gente fez? Emitimos esse comunicado por e-mail e por WhatsApp que a gente tinha das pessoas,
Imediatamente criamos um canal no Telegram fechado só para essas pessoas que já pagaram serem admitidas nesse canal e anunciamos o bônus extra que tal dia, de tal hora, eu ia dar um conteúdo extra além do que ela já tinha pago para receber na imersão. E fizemos isso. Nossa surpresa, a imersão só pôde acontecer presencialmente em novembro. Mesmo assim, com todas as medidas sanitárias, mas aconteceu uma imersão presencial, com teste em tempo real, com todo mundo com máscara, álcool, distanciamento. Para nossa surpresa, a gente só teve 3 reembolsos e foi a segunda maior turma que eu já tive na imersão. Se eu não me engano, 73 pessoas participaram dessa imersão. E tudo isso por quê? Porque a gente foi escutar o advogado, o que pode, o que não pode. Olhamos os nossos contratos, quando as pessoas compram, elas recebem ali um contrato e falamos e nos colocamos à disposição. Então, acho que isso só foi possível porque a gente tinha um suporte jurídico. Se a gente tentasse isso na sorte, talvez a gente, enfim, teria uma taxa de reembolso maior ou criaria um atrito muito grande com as pessoas que já tinham pago. Enfim, esse foi um perrengue significativamente grande, mas que, graças ao jurídico, deu tudo certo. Marcelo, acho que desde a primeira palavra que você começou aqui hoje, você já impactou positivamente, absurdamente a minha galera, assim, contando sobre COP, mostrando que a maioria das pessoas vê nos advogados grandes referências de persuasão e que nós precisamos, portanto, aprender, né? Não é só contar, não, eu sou advogado, eu nasci, né? Eu tenho aí, eu tenho no sangue esse poder de persuasão. Por mais que alguns, né, colegas tenham essas habilidades, nada como metodologia, estudo e estar presente para essa necessidade, né? Depois, mais adiante, você contou aí a sua história extremamente encantadora. Eu tinha ouvido sua história na Igrativê. Você contou, né, Que legal, que teve o seu período como franciscano. Isso foi muito, muito legal mesmo. É surpreendente, né? É muito surpreendente, assim. Eu lembro que eu fiquei, depois eu comentei com meu marido, é muito legal. Ele também gosta muito dos seus conteúdos. Enfim, e aí depois você contar da questão do crescimento do mercado, contar para nós o quanto o seu jurídico especializado te ajuda, né? Contar aí que, na sua percepção, é um mercado que está em franco crescimento. Enfim, acho que tudo isso corrobora com o que a gente fala aqui, né? Dentro deste espaço. E corrobora aí também, eu acho que para trazer esperança para muitos colegas que veem no digital uma virada de chave, assim como foi para mim e para tantos alunos, né? Essa virada de chave é importante. Marcelo, queria que você, por favor, se despedisse dos meus queridos colegas. E, enfim, com muita gratidão é que eu te peço isso. Primeiro, agradecer a você, eu espero ter correspondido aí à expectativa. Esse falar disso, para mim, é uma grande alegria. E eu quero dizer para você, da audiência da Flávia, que está aqui me ouvindo, tem algumas coisas que eu acredito que determina o sucesso de qualquer pessoa em qualquer lugar. E uma delas, que se você e quando você entrar no digital, eu acredito e faço votos que você tome essa decisão logo, se é que já não tomou, você vai perceber, é que tem mais sucesso quem faz mais do que aquilo que é pago ou recebe para fazer. Esse, para mim, é por isso que eu comecei a falar usando uma frase que eu gosto muito: pessoas valem mais do que dígito. E tudo é sobre pessoas. E a primeira pessoa é você. Quando você olha para a oportunidade, existe uma tendência natural do ser humano de enxergar oportunidades de maior potencial lucrativo como oportunidades que exigem menos esforço. E eu acredito que é exatamente o inverso. Quanto mais potencial, mais você tem que se entregar. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, não é a questão do trabalho operacional. Na internet, você está exposto.
Esse é o ponto. Então, por exemplo, você vai trabalhar no escritório, você não é uma pessoa pública. Você não tem uma exposição pública. Quando você vai para a internet, é o equivalente a você se tornar uma figura pública. E isso tem pesos emocionais, comportamentais, pessoais, relacionais. E é nesse sentido que eu falo, que você vai ter que fazer muito mais do que aquilo que você recebe para fazer. Nenhum valor, por mais milionário que você fique trabalhando na internet, vai pagar a exposição praticamente em tempo integral que você vai ter na internet. E isso é muito positivo, isso não é negativo. Isso é muito positivo, desde que você entenda que esse é um mercado sério, em que só pessoas sérias e competentes prosperam. Ou seja, equivale a dizer que se você quer fazer um trabalho certo e competente, você tende a ter muito sucesso. E a exposição pública vai concorrer a seu favor e não contra você. Agora, se você enxergar o mercado como algo extra ou um plano B, a tendência é que você dedique menos tempo e energia e esforço para fazer a coisa bem feita e certa. E justamente por isso você vai frustrar mais pessoas e elas vão se voltar contra você, que agora vai estar exposto publicamente. Esse é o erro de muitas pessoas que entram no mercado olhando para dinheiro e não para pessoas. Por isso eu encerro como comecei. Pessoas valem mais do que dígitos. Você vale mais do que dígito. Então, se você valorizar você e as pessoas que vão estar se beneficiando com aquilo que você pode entregar, você tende a ter muito sucesso, muito mais do que em qualquer outro lugar. É isso. Gratidão. Sensacional. Muito obrigado por estar aqui no Perrengues do Digital. Galera, aguardem aí que nessa primeira temporada temos convidados muito bacanas. Marcelo, foi uma honra enorme. Um grande beijo. Tchau.